Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 40. Senhor Deus e Pai, eu te peço sabedoria para, meu Deus, ministrar a tua palavra. Preciso do Senhor, sou dependente do teu Santo Espírito, Pai, e que teu Santo Espírito venha falar a cada família aqui esta noite, cada pessoa, Pai, meu Deus, pelo teu poder. Senhor, vem nos trazer, meu Deus, as verdades por trás da letra, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, ter uma vida que agrade ao teu Santo Espírito, agrade o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, é isso que nós desejamos. E repreende todo espírito contrário, para a glória do teu santo nome é que nós estamos aqui, Pai. Amém. Queridos, livro Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 40 até o versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: é mais um dos encontros de pessoas com Jesus, e todas as vezes que as pessoas se encontram com Jesus, algo maravilhoso acontece. Aqui nós vamos ver no versículo 40, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém, vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Amém? Somente até aí. Embora ele tenha desobedecido a ordem de Jesus, porque Jesus não queria, porque não era o momento de Jesus iniciar o seu ministério publicamente, e realmente aconteceu aquilo que Jesus já sabia. O homem saiu falando para todo mundo, aí pronto, as multidões correram para Jesus. E, irmãos, mas é isso que acontece na vida de quem é transformado pelo toque de Jesus, irmãos. A gente tem um desejo de falar desse Jesus para todo mundo. Quando a nossa vida é tocada e transformada para Jesus, por Jesus, nós temos esse desejo de testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas. Amém ou não amém? A gente quer falar para todo mundo. Eu vejo às vezes as pessoas assistem um filme bom, aí sai contando o filme, irmão, do começo ao fim, empolgado. Mas muitas das vezes são inibidos para falar do que Jesus fez na sua vida. E a gente tem que começar a testemunhar do que Jesus faz nas nossas vidas. Aliás, esse é outro testemunho que eu vi também numa cena do cotidiano. Eu e a irmã Rosinha, eu fui comer um pastel com um caldo de cana. E aí, aonde eu fui comer esse pastel com caldo de cana, numa mesa que eu sentei com a Rosinha, havia uma rua muito movimentada, muita gente passando. E quando eu cheguei para me sentar lá na mesa, eu vi um rapaz assim, meio diferente. Ele com 2 orelhas de coelho, mas eu não liguei não, ele não estava no ambiente, estava em frente. E ali nós fomos tomar o caldo de cana com o pastel e sentado, aí comecei a ver aquele rapaz com aquelas 2 orelhas de coelho, todo mundo que passava, ele ia lá, e principalmente os casais. E aí eu fui atentar o que ele estava convidando as pessoas para uma loja de produtos aí, de sexo, essas coisas. Vão aqui, não sei o quê, vamos conhecer, não sei o quê. E aí eu falei para a Rosinha, olha aí, às vezes as pessoas têm vergonha de falar do amor de Jesus para os outros. Tem vergonha de falar o que Jesus faz para a sua vida. E o rapaz aí não tem vergonha não.
aborda aí os casais, aborda todo mundo, vai para aquilo que não agrada a Deus, né? Mas aí, irmãos, a gente tem que falar de Jesus e do que Jesus faz nas nossas vidas. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus cura um leproso, e para que a gente possa compreender bem essa mensagem, a gente tem que compreender no contexto histórico o que era a lepra no tempo de Jesus. A lepra no tempo de Jesus, irmãos, era uma doença, irmãos, incurável, irmãos. Era uma doença contagiosa e incurável. Tanto é que se alguém fosse ali identificado como um leproso, ele tinha que ser imediatamente tirado do meio da sociedade, para não contagiar as outras pessoas. Essa pessoa tinha que ser isolada, irmãos, imediatamente. Tinha que ser tirado do meio da sociedade. E nos tempos de Jesus, geralmente eles viviam, irmãos, lá nas montanhas, nas cavernas. Eram os leprosários, né? Aqueles que tinham lepra se reuniam, iam tentar sobreviver em comunidades afastadas, nas montanhas, cavernas. E muitas das vezes as famílias que não poderiam chegar próximo a eles, mas família que tinha aquela compaixão, levava alimento, deixava uma certa distância, acenava, a pessoa vinha buscar os alimentos, e eles se alimentavam muitas vezes dessa maneira, porque não podiam viver no meio da sociedade. E, por acaso, um desses leprosos saísse e fossem pegar as estradas, se viesse alguém em direção a eles, eles tinham que gritar, era a lei. Eles tinham que gritar imundo, imundo, para que a pessoa pudesse saber que aquela pessoa estava contagiada e desviar o caminho, e não passar por eles. Essa ordenança está em Levítico 13:45. Eles tinham que identificar que eram leprosos. Sem dúvida, irmãos, era uma situação que era muito dolorosa e humilhante para aquelas pessoas, porque a pessoa não poder ter contato nem com a família, a pessoa não poder ter contato com a sociedade, a pessoa ser excluída da sociedade, era doloroso e humilhante, irmãos. E se a gente for trazer isso para a tipologia, irmãos, tipologia é quando a gente pega algo que é comum na sociedade e trazemos para a esfera espiritual, a gente vai, irmãos, dizer que a lepra é um símbolo também do pecado. Por que é um símbolo do pecado? Porque o pecado, irmãos, a gente não pode curá-lo. Nenhum de nós podemos curar. Isso principalmente nos tempos de Jesus, né? Hoje parece que a tecnologia já deu aí algum tipo de cura para a lepra. Mas nos tempos de Jesus não. Então o pecado, ele é como a lepra. A gente não pode pegar. E ainda existe hoje muitas pessoas, e até dentro da igreja, irmãos, que estão sofrendo de lepra, essa lepra espiritual, não só do pecado, irmãos, mas a lepra emocional, aquela lepra, irmãos, aquela mancha que fica na nossa alma, que muitas das vezes a gente não consegue curar, são aí, irmãos, traumas. Eu sei que há pessoas que muitas das vezes carregam traumas da sua infância, essa lepra que fica impregnada na alma, a pessoa já fez de tudo e não consegue, irmãos, se libertar desses traumas que teve na infância, ou algum trauma que teve num relacionamento, e o relacionamento se acabou, e a pessoa não consegue se curar disso, irmãos, é uma lepra emocional, muitas das vezes carrega o ódio, muitas das vezes não consegue perdoar, muitas das vezes carrega mágoa dentro de si e não consegue se libertar disso, porque, irmãos, está na sua alma, está marcado interiormente, sem falar a lepra espiritual do pecado que todos nós carregamos.
e que também não podemos jamais curar ou nos libertar disso, porque só Jesus pode nos libertar completamente do pecado. Amém, irmãos? Mas aí, irmãos, Jesus vai tocar a pessoa aqui nesse encontro, e a pessoa é curada, a pessoa é totalmente limpa. Volto a repetir, nesse período não tinha como se curar de lepra. Jesus toca e Jesus cura, irmãos, tira a lepra. Então nós vamos aprender juntos aqui, eu e você, 3 passos, irmãos, para a gente receber o toque de Jesus. Amém ou não amém? E a gente tirar tudo aquilo que nós não conseguimos tirar, mas Jesus, ele consegue nos limpar por completo. Se é, irmãos, falta de perdão, se é ódio, se é angústia no coração, se é, irmãos, pecado, o Senhor Jesus, com seu toque, ele pode nos libertar, porque só ele tem todo o poder, irmãos, para nos purificar de todo o pecado. Então, a primeira coisa para a gente ser tocado por Jesus, que a gente tem que fazer, é se aproximar de Jesus, irmãos. Foi o que esse homem fez. No versículo 40, vai dizer o que? O leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Aqui na minha versão tem assim: e aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se de Jesus, irmãos. Aqui, irmãos, começa o caminho para a gente receber o toque de Jesus. É se aproximar de Jesus. Como é que Jesus vai tocar fisicamente, né? No caso aqui, se ele ficasse longe. Hoje a gente sabe que Jesus pode tocar em qualquer lugar. Jesus é Espírito e ele nos toca em qualquer lugar. Então, meus irmãos, vejam bem, é o que diz Tiago capítulo 4: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós temos que buscar nos aproximar de Jesus. Eu não estou falando aqui, irmão, de apenas se aproximar da igreja. Não, a gente tem que se aproximar do cabeça da igreja, que é Jesus. Não é só eu vir para os cultos, irmãos. Não é só eu estar sentado na cadeira da igreja, irmãos. Mas é eu me aproximar de Jesus, ter um relacionamento com ele, e me ajoelhar na presença dele, estar em todo lugar que eu andar, na presença de Jesus. A gente tem que se aproximar de Jesus, irmãos, porque quando uma pessoa se aproxima de Jesus, irmão, ela está dando o primeiro passo para ser tocada por Jesus, irmãos. Amém? Para receber o toque. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo, irmãos, tem enganado muitas pessoas. O diabo, às vezes, lança na mente das pessoas que elas não podem se chegar até Jesus, porque são muito pecadoras, porque Jesus não vai recebê-las, e por isso não podem se aproximar de Jesus. O diabo tem enganado muitas pessoas, e muitas das vezes, irmãos, o diabo tem trazido justamente os traumas antigos, e tenta, ou então os pecados antigos, e tenta fazer a pessoa acreditar que ela não pode se aproximar de Jesus. Ah, você é um pecador como você, como é que você vai estar próximo a Jesus? E muitas das vezes usa as pessoas para apontar: olha aí, fazia tudo que não prestava, agora diz que é crente, agora anda com a Bíblia. Não está vendo que Jesus jamais vai receber uma pessoa dessa? Mas o diabo está tentando te enganar, irmãos, porque todos que se aproximarem de Jesus com sede, irmãos, com um desejo de estar próximo do Senhor, ele está de braços abertos para receber, meus irmãos. Amém, irmãos? Mas Jesus, irmãos, ele veio justamente para os leprosos, para os doentes. Foi para isso que Jesus veio, irmão. O que ele diz, irmãos, aqui em Mateus 9:12? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio para aqueles que precisam
serem curados, e não para os que são sarados, são para os enfermos, enfermos da alma, enfermos espiritualmente, enfermos pelo pecado. Foi para esses que Jesus veio para restaurar, para curar, para limpar, meus irmãos. Olha só o que Jesus disse. O diabo disse que muitas vezes você não pode se aproximar de Jesus, mas olha só o que Jesus diz. Em Mateus 11:28, ele vai dizer o que? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá em João 6,37, ele vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele continua te chamando para um encontro particular com ele. Jesus continua te chamando porque ele quer curar a tua vida por completo. Jesus, ele tem a tríplice missão: ele cura o corpo, ele cura a alma e ele cura o espírito, e ele quer tocar nas nossas vidas esta noite. Aleluias! Glórias a Deus. Se você chegou aqui esta noite precisando de um toque de Jesus, não deixe o diabo te enganar mais. Não deixe. Nós estamos num ambiente, irmãos, espiritual, porque nós cremos que a igreja é o corpo de Jesus, Jesus é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja, e Ele está aqui esta noite, e Ele quer verdadeiramente que você se apresente a Ele, e que Ele possa tocar na tua vida e transformar a tua vida naquilo que precisa ser transformado, irmãos. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, vai dizer: vinde, pois, e arrazoemos, conversemos. Olha o que Deus está convidando. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã, branco como a neve. É assim que o Senhor faz. Ele nos purifica, Ele nos limpa, e Ele nos torna puros diante de Deus, meus irmãos. Amém, irmãos? Então o primeiro passo é a gente se achegar a Deus, irmão, para ser tocado pelo Senhor, é se aproximar de Deus. O segundo passo, irmãos, aí aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Orar de joelho aqui, irmãos, é quebrantamento. É quebrantamento na presença do Senhor. É adorar a Deus, irmãos. Porque aproximar-se dele é só o início do processo, irmãos, de cura e libertação que o Senhor tem para nossas vidas. Em primeiro lugar, se aproximar. Depois, irmãos, é quebrantamento, é adoração a esse Deus, é glorificá-lo, é adorar de todo o coração. E alguns sinônimos para adoração é admirar, é amar, é estimar, é louvar, é cultuar, é reverenciar esse Jesus. Os irmãos estão compreendendo? E se você tem esse desejo de adorar a Deus, você pode abrir a sua boca esta noite e falar para o Senhor palavras de amor, de estima, de reverência, de adoração. Você pode glorificar o Jesus esta noite. Então ele chegou, se ajoelhou, se aproximou, se ajoelhou e começou a adorar a Deus. Irmãos, quando uma pessoa se prostra para adorar a Jesus, ela está reconhecendo quem Jesus é. Ela está reconhecendo quem é Jesus na vida dela. Isso é a verdadeira adoração. Ela não está adorando, irmãos, porque ela recebeu um carro. Ela não está adorando, irmãos, porque está com muito dinheiro na sua conta bancária.
apesar que você pode adorar por essas coisas que Deus tem feito na sua vida, mas ela está adorando em primeiro lugar pelo que Jesus é, irmãos, pelo quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele deixou o seu trono de glória e veio dar sua vida por nós, e nós reconhecemos isso, irmãos, que em primeiro lugar, a maior riqueza que nós temos é a nossa salvação, porque a palavra de Deus nos garante a vida eterna. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus garante a vida eterna. E aí, irmãos, em primeiro lugar, a gente adora o Senhor Jesus pelo que Ele é, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele nos resgatou, irmãos, das trevas. Ele, irmãos, nos resgatou deste mundo. Ele nos tirou das mãos do maligno para nos dar uma nova vida. Amém, irmãos? Aí todas as coisas são acrescentadas, irmãos, para aqueles que andam com Deus. Aí Deus vai dando uma vida melhor, Deus vai dando saúde, mas tudo é acrescentado. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas. E aí quando você vai adorar, irmãos, você adora por quem Jesus é, em primeiro lugar. Muitas pessoas caminham próximo de Jesus, irmãos, mas ainda não foram tocadas, irmãos, porque faltou quebrantamento. Ainda não adoraram a Jesus da maneira que Ele merece ser adorado. Muitas pessoas, irmãos, não têm adorado Jesus com a sua boca, nem com a sua vida. E a gente tem que adorar Jesus de todas as maneiras. Amém ou não amém, igreja? O Salmo 51, irmãos, versículo 17, na parte B, vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quem tem um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, Deus não despreza, irmãos. Atrai a atenção de Deus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, vai nos dizer: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, nós temos que buscar a Jesus, irmãos, com fé, crendo que Ele verdadeiramente existe, que é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam em sinceridade, irmãos. Buscar, adorar, reconhecer que Jesus tudo pode, é o que nós devemos fazer, irmãos. É buscar a Deus de todo o nosso coração, com o espírito quebrantado, reconhecendo que Ele é Senhor. Queridos irmãos, eu quero te dar um minuto, irmãos, um minuto para você adorar a Deus. Aí onde você está, abre a tua boca, começa a glorificar ao Senhor. Se você está aqui esta noite com o seu espírito quebrantado, na presença de Deus, começa a dizer palavras para o Senhor esta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor é Senhor da minha vida, da minha casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor transformou o meu ser, a minha vida. Abre a tua boca, igreja, começa a dizer para o Senhor palavras de amor para Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor nos fez novas criaturas, Pai, porque hoje nós temos um Pai a qual podemos confiar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, no versículo 40, ele diz, o leproso diz para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, irmãos, Ele pode todas as coisas. E Ele pode nos purificar esta noite, Ele pode libertar, Ele pode mudar as nossas vidas, Ele pode, irmão, restituir, restaurar o seu casamento, as suas finanças, a sua família. Creia nisso, que Jesus, Ele pode. O leproso diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Assim como o Senhor pode, se Ele quiser, esta noite, tocar nas nossas vidas, irmãos, e restaurar muitas coisas que nós precisamos.
Pai, restaura a minha casa, a minha família, restaura o meu casamento, restaura o meu filho. Senhor, traz o meu parente de volta para a tua casa, para a tua igreja. Então, o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, porque a palavra de Deus, irmãos, diz em 9:3, que tudo é possível ao que crê. Mas o caminho mais curto para o milagre, irmãos, é o quebrantamento na presença do Senhor. Chegar diante do Senhor e se quebrantar. Então, irmãos, quais foram os passos desse leproso, irmãos? Ele vai até Jesus. Em primeiro lugar, tem que ir até Jesus. É Jesus, irmãos, não é nenhum outro, não. Nenhum outro tem poder de modificar nossas vidas, não. Todos os outros, irmãos, João, Pedro, Maria, são homens e mulheres de Deus, mas somente quem nos dá salvação e quem pode transformar por completo as nossas vidas é Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, perdão, irmãos, Timóteo capítulo 4, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É só Jesus, irmão. Então, em primeiro lugar, se chegar a Jesus com o coração quebrantado, coração reconhecendo quem Jesus é e quem nós somos, porque nós precisamos dele nas nossas vidas, reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, irmãos. E aí o terceiro passo, irmão, no versículo 41, é esperar pelo toque do Senhor. Versículo 41, diz aqui na minha versão: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Amém, irmãos? Então, ali, irmão, naquele momento, o toque de Jesus tornou ele completamente limpo, sarado, curado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Uma coisa é certa: Jesus, irmãos, todas as vezes que nós nos aproximarmos dele com o coração quebrantado, ele vai nos tocar. Mas só tem um porém que eu quero alertar para você. Nem sempre, irmãos, o toque de Jesus, irmãos, vai acontecer exatamente no momento que nós esperamos, irmãos. Amém? E muitos desistem da fé cristã porque não entendem isso. Porque Jesus vai tocar, mas no momento dele. Por quê, irmãos? O toque de Deus pode ser de três maneiras. Pode ser imediato, assim como ele fez com esse aqui leproso, irmãos. Pode ser a médio prazo ou a longo prazo. Vejam bem, vamos ver aqui pela palavra de Deus. Esse texto de Mateus, irmãos, aqui o toque de Jesus foi a cura imediata, porque vai dizer que logo ele ficou limpo, logo ele ficou curado, foi instantâneo. Jesus curou ele imediatamente. Amém? Mas por vezes, irmãos, nós ouvimos testemunho de pessoas que vieram a primeira vez na igreja, entraram a primeira vez na igreja e foram tocadas por Jesus. Jesus, às vezes, toca a primeira vez, toca e cura de imediato, transforma a pessoa imediatamente, irmãos. Mas, queridos irmãos, nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. Tem pessoas que o Senhor demora um pouco mais para derramar a cura completa. É aquele processo de médio prazo. Nós podemos ver em Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43, eu não vou ler, mas eu vou contar aqui para vocês, irmãos, a cura da filha de Jairo. Jesus, irmãos, está diante de uma grande multidão, pregando, ensinando, e chega um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo diz para Jesus: Jesus, vem até a minha casa, que a minha filha está para morrer. E Jesus diz: vamos para a sua casa, que eu vou tocar na menina e ela vai ser curada. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando Jesus diz para Jairo que vai na casa dele,
aparece a mulher com um fluxo de sangue. E ali aquela mulher toca em Jesus. Ali Jesus percebe que foi tocado de uma forma diferente. E ele começa a conversar com aquela mulher. Quem foi que me tocou? Aí Jesus diz, filho, teus pecados estão perdoados, você está curada. E aí, irmãos, quando Jesus vai prosseguir, irmãos, o seu caminho, o resultado dessa parada que Jesus deu para conversar com aquela mulher, o resultado está no versículo 35, irmão. Estando ele ainda falando com a mulher hemorrágica, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram, a tua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Vejam bem, irmãos, parece que quem não conhece Jesus perdeu o prazo de tocar naquela menina e perdeu o prazo de restaurar aquela menina. E às vezes nós achamos que Jesus está atrasado. Às vezes, irmãos, você está há muito tempo, se aproximou de Jesus, está nos pés de Jesus, mas parece que Jesus ainda não tocou na tua vida, ou tocou naqueles que você tanto tem clamado, e parece que Jesus está atrasado, mas Jesus não se atrasa. Jesus não se atrasa, ele opera no tempo certo, meus irmãos. Então vejam bem, irmãos, no versículo 36, na parte B, o que ele vai dizer para Jairo? Jairo já tinha desistido. O tempo de Jesus tocar na minha filha passou. Ela morreu. Eu desisto. Eu vou preparar o funeral. Mas aí o que Jesus disse para ele? No versículo 36, da parte B de Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Ei, parece que Jesus quer falar com alguém aqui esta noite. Parece que Jesus quer falar com alguém aqui esta noite, irmãos. Jesus está dizendo, irmãos, se ele não tocou ainda, irmãos, tem o tempo dele, irmãos, pode ser a médio prazo o teu caso, ele ainda vai tocar, mas não tema, você continue crendo, que vai chegar o momento certo, irmãos, a hora certa de Jesus, e Jesus vai tocar na hora certa, amém, irmãos? E aí, queridos, Jesus, ele vai para a casa de Jairo, e ele toca na menina, e a menina ressuscita, porque Jesus operou a médio prazo naquela vida. Mas tem também, irmãos, o longo prazo. Às vezes Jesus demora mais para tocar, e para que haja a cura completa. A gente vê lá em João capítulo 11, a história de Lázaro, e nós também conhecemos a história de Lázaro, irmãos. Marta e Maria, amiguíssimos de Jesus, mandam um recado para Jesus, aquele que você ama, Lázaro, teu amigo, está enfermo, venha logo. Mas aí Jesus ainda demora 2 dias para poder sair da onde ele estava, irmãos. Demora 2 dias. Quando a gente vai ver, irmãos, no versículo 17 de João capítulo 11, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, tinha morrido, irmãos. 4 dias. Às vezes o toque de Jesus demora mais, irmãos. É longo prazo. E a gente tem que ter paciência, confiar em Deus e crer tão somente. Amém? Assim como a Letícia deu testemunho aqui quando ela subiu. Ela sabe que tem o tempo certo de Jesus vai operar na sua vida. Ela sabe como é que Jesus trabalha, irmão. Se não soubéssemos, irmãos, o final da história aqui de Lázaro, afirmaríamos, irmãos, que Jesus, mais uma vez, chegou tarde. Aliás, do jeito que nós somos, irmãos, nós diríamos que Jesus se atrasou demais, demorou demais, 4 dias. Mas, irmãos, nós conhecemos que Jesus, ele trabalha conforme a sua vontade, conforme o seu querer.
porque Jesus ele opera, irmãos, nas coisas que vão ser muito melhor para nós, porque se fosse conforme nós queremos, irmãos, as coisas não seriam tão boas como é no tempo de Jesus. Amém, irmãos? Então, se nós não soubéssemos no final da história, nós diríamos que Jesus se atrasou demais. Talvez, irmãos, você esteja com esse pensamento: Senhor, quando é que o Senhor vai tocar? Quando é que o Senhor vai tocar? Eu vim a teus pés, Senhor, vim à tua presença, tenho te clamado, tenho te adorado, mas, Senhor, o Senhor não tocou na minha vida ainda. Mas Jesus te diz, como disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Nunca é tarde demais para Jesus. Para Jesus, irmãos, a lepra, o teu problema, seja lá qual for, tem solução. Tem solução, meus irmãos. Amém? Então, irmãos, não importa se o Senhor vai tocar na tua vida imediatamente, ou se vai demorar mais um pouco. O certo é que Deus vai tocar na tua vida. O certo é esse, irmãos, que Deus sempre toca, irmãos. Lá em Lucas 5:12, diz que este homem estava coberto de lepra. Nós não podemos, irmãos, Lucas 5:12? Não, vê aí o Lucas 5:12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É o mesmo texto, só que Lucas narrou diferente. Coberto de lepra, irmãos. Olha o estado desse homem. Sabe por que tem esse destaque? Porque nós não podemos esconder, irmãos, quando estamos aqui com uma enfermidade muito grande. Aqui no caso, irmãos, eu estou me referindo às coisas espirituais. Por mais que a gente queira esconder, sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Em 2 Reis, no capítulo 5, irmãos, vai falar daquele grande comandante, respeitado, valente, valoroso, que Eliseu curou, Naamã, mas ele estava coberto de lepras, irmãos. E o Senhor curou ele, restaurou ele, irmão. A capa de Naamã, a armadura dele como um grande comandante, podia até esconder a lepra, irmãos, mas ele estava leproso. Amém, irmãos? Então não importa, irmãos, o que esteja marcando a tua vida, marcando a tua alma, marcando a tua vida espiritual. Esta noite Jesus quer tocar nas nossas vidas. Esta noite Jesus quer nos curar de forma imediata, ou a médio prazo, ou a longo prazo, mas Ele quer tocar nas nossas vidas, irmãos. Então não esconda nada de Jesus. Não esconda nada de Jesus, porque Jesus quer te curar completamente. Jesus, Ele quer tocar na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque há coisas, irmãos, que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Há coisas, irmãos, que só o Senhor pode tirar das nossas vidas. Há coisas, irmãos, que só o Senhor pode restaurar. E Ele está aqui esta noite, irmãos. Ele marcou esse encontro conosco. E todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, há um milagre do Senhor para nossas vidas. Amém, irmãos? E se você crê, irmãos, naquilo que Jesus nos falou através da sua palavra esta noite, que Jesus pode tocar nas nossas vidas e trazer um alento, uma cura, e tirar todas as manchas das nossas vidas, você glorifica ao Senhor mais uma vez e fica em pé esta noite, glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu quero fazer um convite muito especial para você esta noite. Esse mesmo Jesus que curou este homem, Ele está presente aqui esta noite, irmãos. Ele continua tocando nas nossas vidas, Ele continua nos restaurando.
Ele continua tirando toda a lepra das nossas vidas, lepra do pecado, lepra da falta de perdão, lepra de remorsos. O Senhor, Ele quer nos purificar completamente esta noite. E esta noite eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você ainda está com a lepra do pecado na tua vida, porque Jesus, Ele veio para morrer pelos nossos pecados, e quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados pelo Senhor, e nós passamos a ter paz com Deus, nós somos curados desse mal. E caso nós venhamos a pecar novamente, nós nos arrependemos diante do Senhor, e Ele nos purifica novamente. Esse é o Senhor a qual nós temos crendo, e o Senhor quer tocar na tua vida esta noite. Ele quer que você, se você reconhece, assim como esse homem, que precisa de Jesus, você vai sair do seu lugar, vai vir até aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida. Se você tem algo na sua vida que precisa ser tirado pelo Senhor, alguma mágoa, algum trauma, alguma coisa que você precisa ser purificado, o Senhor quer tocar na sua vida também. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos louvar o Senhor, e quando louvamos, você vai saindo do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida esta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor.